Olá! Olá, olá! Boa noite, criativa. Tudo bem? E aí, como estão vocês? Tudo em paz? Olha só, hoje mais uma vez eu vou transmitir para vocês aqui no YouTube, tá? Oi! E para vocês aí também no Instagram. Oi! Tá ok? Espero que estejam todas bem, todas felizes, todas animadas, tá? Esperançosas, né? Se possível também apaixonadas, amando a si mesma. Boa noite, criativas. Eu comecei com essa gaiatice toda e hoje nós vamos falar sobre sentimentos e emoções. Isso aí, isso aí. A gente tem se falado, batido papo aqui, né? Todas as terças, todas as quintas, às 20 horas. E eu sempre trago temas para a gente conversar aqui que nos levem aos poucos, ir construindo, ou reconstruindo, ou reforçando a nossa autoconfiança, né? Que é primordial, a gente tem que estar firme para a gente ir adiante, para a gente alcançar nossos objetivos, para a gente vencer nossos medos, né? Todos nós temos, todas nós. Então, a gente tem tido sempre um papo sobre autoconfiança e autoconhecimento. E esse assunto de hoje, né? Sentimentos e emoções, como é que você está se sentindo? Você consegue dizer como é que você está se sentindo hoje, né? Ou agora, nesse momento? Também tem muito a ver, ou tudo a ver, com autoconhecimento e autoconfiança. Afinal de contas, são os seus sentimentos e as suas emoções, ou os meus sentimentos e as minhas emoções, os nossos sentimentos e as nossas emoções. E essas coisas estão na gente 24 horas por dia, né? Nós somos emoção, nós somos sentimento o tempo todo. A grande questão é, nós prestamos atenção e conhecemos os nossos sentimentos e as nossas emoções? A gente para dar atenção para eles? A gente para ouvi-los? E mais importante ainda, será que a gente sabe o que são os nossos sentimentos e as nossas emoções? A gente sabe diferenciar um do outro no nosso dia a dia? A gente sabe como lidar com eles? A gente entende quando está vivendo um ou está vivendo o outro? A gente acaba confundindo, né, os dois. E é bom a gente saber diferenciar, mas é mais importante ainda a gente compreender o que a gente sente, né? A gente compreender como é que isso está dentro da gente, como é que estão os nossos sentimentos, como é que estão as nossas emoções. Eu presto atenção neles, eu dou a devida atenção, sem você conhecer os seus sentimentos, mas principalmente as suas emoções, entender como elas estão, como elas andam, como é que está tudo aqui por dentro. Você acaba dificultando o seu processo. E nesse papo você vai entender um pouco por quê, tá? E no final eu tenho um convite bem especial para fazer para vocês sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Déa Ferreira, né? E eu estou aqui para ajudar mulheres, ajudar as criativas a construir autoconfiança para vencer medos e alcançar os seus objetivos, né? Concretizar os seus objetivos de vida, profissionais, pessoais,
Então, construir autoconfiança ou reforçar a sua autoconfiança para você vencer medos, né? Encontrar formas de vencer os medos, de ultrapassar essas barreiras e concretizar seus objetivos de vida. Confiar em você mesma, né? Confiar no seu potencial, nas suas competências, no seu jeito de ser, né? E concretizar os seus objetivos, fazê-los acontecer de verdade, né? Então, eu sou Dea Ferreira e junte-se aí se você chegou agora, se você é nova, prazer enorme, obrigada por estar aqui assistindo a live, você no YouTube, você no Instagram, obrigada. Bom, eu vou começar falando assim, né? Uma coisa que vai ser bem fácil de todo mundo se reconhecer. Lembra aí, procurem lembrar aquela sensação que você sentiu quando você, criativa, encontrou uma pessoa muito especial para a sua vida pela primeira vez. Imagine aí, como é que você se sentiu? Né? Você bateu o olho naquela pessoa e falou, uau, uau! Eu tenho certeza que se eu descrever aqui agora, se eu descrevesse a partir de mim, todo mundo vai se identificar. Que é o seu coração acelerar, os seus músculos, né? Se contraírem, você ficar meio tensa, mas um tensa bom, né? Fica meio sem conseguir respirar, né? Falta ar nos pulmões, a boca seca, fica vermelha. E o riso, às vezes, fica frouxo, ou então fica totalmente sem graça. Né? Então, quando a gente encontra uma pessoa que mexe com a gente acaba tendo esse misto de coisas aí, isso tudo aí. Nesse momento, você foi arrebatada pelas suas emoções, por emoção, né? Desejo, interesse, excitação, mas você foi arrebatada por emoção. Nesse momento desse encontro inicial que você não esperava e, poxa, vai para uma festa, vai para um lugar e você... Não, agora é na pandemia, hein? Mas vai para um lugar ou faz uma conferência ali e tal, e você dá de cara com essa pessoa, e você tem todas essas reações físicas, né? Então, o coração acelera, os músculos ficam meio tensos, né? Você falta ar nos pulmões, você não respira mais direito, a boca seca, você fica vermelha, né? O sorriso, ou então o sorriso frouxo. Isso são emoções, O cérebro da gente faz aparecer no nosso corpo, né, a emoção como resposta a algo que acontece, a um evento, a uma situação, né? O cérebro faz nosso corpo reagir. É uma reação química, instintiva, né? Uma resposta química que o seu corpo dá a algum estímulo, alguma coisa que aconteceu. Nesse momento, né, que você sente a emoção, invariavelmente, né, acontece uma mudança física em você, né? E essa mudança física, a maioria das vezes, é muito difícil de esconder. Você pode conseguir disfarçar, algumas coisas podem não ser tão notórias, mas existe uma mudança em você automática. Eu tenho certeza que alguma amiga, algum amigo, alguém próximo a você fala, nossa, o que aconteceu? Você mudou de repente, ou você tá assim, tá assado? Desculpa, então, o cérebro faz o nosso corpo dessa resposta química imediata para algum evento, alguma coisa que acontece, né? É instintivo, vem que você não espera. Como eu falei, há uma mudança física, muitas vezes você nem consegue perceber, ou melhor, você não consegue esconder das outras pessoas, né? Então, seus amigos ao redor conseguem ver que você está vivendo uma emoção. Podem não ver tudo que está acontecendo, mas uma parte fica aparente para as pessoas que estão ao redor. Né? É possível as pessoas notarem. Dá para ver na sua cara, dá para ver no seu rosto, sua pele muda, até os movimentos que você faz começam a ficar meio diferentes, porque você fica meio sem saber o que fazer. Uma das características da emoção, para você conseguir diferenciar uma coisa da outra, né, a emoção do sentimento, é justamente isso, é que a emoção, ela chega sem avisar. O seu corpo dá uma resposta
química, instintiva, alguma coisa que acontece, pode ser o que for, não existe um aviso prévio, não existe uma constância, nada. Vem simplesmente, bum, emoção. Eu quase derrubo tudo aqui. Emoção. Então, vem esse momento, essa coisa acontece, essa situação, e você recebe esse estímulo químico, essa resposta do seu corpo, que vem sem avisar. Você não percebe, não é premeditado, não vem um aviso, simplesmente você sente. Então, a emoção, ela está ligada ao exterior, né? Você consegue mostrar, as pessoas vão te olhar, vão ver, como eu falei, podem não ver todos os sinais, não perceber, mas existe uma mudança em você física, né? Então, emoção criativa, emoção é reação, tá? Emoção é uma reação. Então, lembra aí quando você encontrou essa pessoa, quando acontece alguma coisa que você não está esperando, e você, né, entristece, você se assusta, tal. Então, isso é uma emoção, tá? Já o sentimento é o contrário. A emoção é uma coisa que, como eu falei, você consegue ver, aparece, é notório, as pessoas vão notar a diferença. Já o sentimento você não pode ver. E as pessoas também não podem ver o sentimento em você. Então, os sentimentos, eles vão refletir como a gente se sente frente a uma emoção que a gente viveu, depois de uma emoção que a gente viveu. Então, o sentimento está dentro de você, você compartilha se você quiser. A partir de uma emoção, vem um sentimento. O sentimento, ele é construído, né? Então, as emoções que você sente no dia a dia dão origem aos sentimentos que você tem. Por exemplo, nesse encontro que você teve com essa pessoa especial, que tocou em você e tal, a emoção do encontro, que foi a excitação, o coração acelerado, o batimento, etc. e tal, isso vai se transformar, isso vai fazer um caminho, né? E vai se transformar, vai ser construído, e isso pode virar amor, por exemplo, que é um sentimento, né? Então, ele foi construído. O sentimento foi construído, mas a partir de uma emoção inicial que você teve. Tudo na vida, o tempo todo que a gente está vivendo, causa na gente algum tipo de emoção, desde indiferença, alegria, excitação, raiva, várias coisas que podem acontecer nas mais diversas situações durante o dia, durante a vida toda. Eu estou aqui agora, eu estou sentindo uma emoção. Você está aí, você está sentindo uma emoção. Mas o sentimento, eles duram mais. A emoção você pode sentir agora, daqui a 15 minutos ela não está mais presente. O sentimento, ele dura. O sentimento, ele é mais fácil de esconder porque ele está dentro de você e ele dura mais, ele se estende, é algo que é construído. O sentimento é uma coisa privada, você deixa as pessoas saberem, se você quiser, mas as suas emoções, a maioria das vezes, você não consegue esconder. Então, sempre que você tiver alguma dúvida sobre o que são sentimentos e emoções, lembre sempre disso. Primeiro, você sente uma emoção quando algo acontece. E emoção você sente o dia inteiro, o tempo todo. Sentimentos, eles são construídos. A emoção está ali na sua frente. Você vê alegria, tristeza, choro, tal. Mas o sentimento, ele é construído. Como o amor, por exemplo, desse primeiro encontro. À medida que vocês vão se encontrando, vão falando, ou você vai vivendo ali na sua memória, revivendo e lembrando coisas, você vai construindo. E aí existe o sentimento, né? Que foi, nesse caso, o amor. Então, o sentimento, ele faz parte do universo da sua mente, está dentro de você, né? Faz parte do seu interior. A emoção você mostra, você sente por dentro também, óbvio, mas ela tem sinais físicos. O sentimento você pode esconder. Então, os sentimentos são aquelas sensações que vão lá no fundo, sabe? Ficam guardadas. E se você não quiser, ninguém jamais vai saber. A não ser que você conte, que você fale. Então, o sentimento é algo seu, é privado, é único. E você deixa as pessoas saberem se você quiser, tá? Se esse amor, por exemplo,
vira um relacionamento, né? Esse amor, esse primeiro encontro dessa emoção, virou um sentimento, virou amor, virou um relacionamento, e, de repente, esse relacionamento termina. O amor, ele pode virar uma tristeza profunda, porque aquilo terminou. Pode virar uma dor profunda. Você, por fora, pode até se comportar ou deixar que as pessoas pensem, ou você pode tentar enganar a si mesma, dizendo que você está feliz, e aí por fora você demonstra uma coisa. Mas sabe até, inclusive, que para você fingir uma coisa que você não está sentindo, para passar uma imagem para as pessoas, você gasta uma energia absurda, exaure o seu corpo, porque você está tendo que demonstrar algo que você não está sentindo. E então você pode até tentar enganar a si mesma por um tempo, mas a gente bem sabe que não acontece, né? E a gente pode enganar as pessoas, fazer de conta, não, estou feliz, estou ótima, estou maravilhosa, nada está acontecendo. Então, é possível você fazer isso. Então, os sentimentos, eles refletem como a gente se sente frente a uma emoção, tá? A emoção é uma reação. Já o sentimento, ele é uma construção. Ele se constrói. Então, agora você sabe o que são os seus sentimentos e o que são as suas emoções. Emoções pegam a gente de surpresa sempre, porque as coisas vão acontecendo e você não sabe, não tem como prever o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 5 minutos. Isso é o bom da vida, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, amanhã de manhã, quando você acordar. Então, as emoções vão vir de acordo com os eventos que a vida vai te trazendo. É óbvio que se você estiver num ambiente bom, legal, a probabilidade de você ter emoções mais legais é maior, mas você vai ter emoções o tempo todo. Você pode chegar na fila da padaria e você está tendo emoção, vai ter emoção, tá? Então, é importante a gente estar atenta e entender essas duas palavras, essas duas coisas que habitam a gente, porque o seu emocional, ele tem um efeito direto no seu físico e na sua saúde. Automaticamente, na sua autoconfiança, na sua autoestima, nas suas decisões do dia a dia, né? Nas suas ações do dia a dia. Então, o seu emocional influencia, mexe com você, mexe com o seu físico. E isso é muito importante a gente estar atenta. Se o seu emocional está bem, então a probabilidade de você, pessoa e físico, estarem bem é maior do que se o seu emocional não estiver bem. Com certeza, eu acho que as mulheres são bem, têm isso bem à flor da pele, sabem bem o que isso significa, né? Se o emocional não está bem, a probabilidade de você estar plena, bem, é muito difícil, né? Muito pouca probabilidade. Mas se o seu emocional está bem, você funciona melhor. Então, segundo estudos, né, feitos, realizados aí por toda a área que estuda sentimentos e emoções, os sentimentos mal resolvidos, aliás, não precisava nem eles estudarem para a gente saber isso, né, mas os sentimentos mal resolvidos, né, eles podem causar doenças. Os sentimentos mal resolvidos, eles podem nos trazer doenças que muitas vezes a gente não associa. Então, você pode ter uma dor constante, né? Até infecção urinária, essas coisas todas acontecem e podem ser reflexo do seu emocional. Cistite, né? Candidíase, que é um assunto que é muito importante para as mulheres, né? Estar atenta a essas coisas que acontecem. Muitas vezes a gente relaciona e busca médicos e tal. Claro que eu não sou médica, hein, gente? Estou falando por experiência própria. A gente procura médico e muitas vezes não está lá o problema. O problema está no emocional e o médico diz, você não tem problema nenhum, Dé. É o seu emocional, menina. Vamos cuidar disso aí.
Seu emocional está precisando de cuidados. Então, o emocional, ele reflete na nossa condição física, né, no nosso corpo. Então, é importante a gente aprender a entender as nossas emoções, entender como elas estão nos afetando, como é que está o nosso emocional, para que a gente consiga detectar essas coisas, né, que nos enfraquecem, que nos deixam doentes, e muitas vezes não são físicas, são emocionais, tá? As emoções negativas, e eu vou fazer aqui um parêntese, né? Emoções negativas, vamos lá. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a emoção ser negativa ou ser positiva, isso é meio relativo, tá? Mas eu vou agora chamar a emoção de emoção negativa, para ficar claro aqui para esse ponto aqui que eu desejo falar. Então, as emoções negativas, elas podem se originar por conta de qualquer coisa, né? É uma experiência ruim, um término de namoro, né? Como eu falei no começo, um acidente que se sofre, estresse no trabalho, nervosismo, qualquer coisa, qualquer situação que você viva que possa te trazer uma emoção negativa, que seja uma coisa detectável, pode ser mais fácil de você cuidar, de você resolver, né? Então, se você vive uma emoção negativa, uma coisa que te dá um impacto forte e tudo mais, e você consegue localizar de onde aquilo veio, tudo que a gente sabe onde está, fica mais fácil pegar, ver, cuidar. A mesma coisa com a emoção, com o que você está sentindo. Se você sabe de onde aquilo veio, é mais fácil você cuidar, você dar atenção, você tentar resolver, tratar, ok? Mas e as situações que você não sabe de onde veio, que você não prestou atenção, que você não sabe de onde se originou, né? E mais ainda, e aquelas situações que não existem, só estão na nossa cabeça, que a gente cria, aqueles monstros que a gente cria muitas vezes dentro da nossa cabeça apenas, mas que elas não são reais. Como é que a gente lida com isso se aquilo não existe, né? O corpo da gente, ele se manifesta de imediato quando a gente vive esse tipo de coisa. Ele reage a esse remoer que você fica e aquela ocupação da sua mente que fica, uma situação, uma emoção que, na verdade, você não está vivendo, né? Você está antecipando problemas, você está dando uma dimensão maior do que ele realmente tem, ou você está tendo uma interpretação errada de alguma coisa, e aí você mergulha numa emoção, que a gente está chamando aqui de emoção negativa, mas muitas vezes você não sabe, você não detecta de onde é que isso está, de onde isso está vindo, né? E aí o seu corpo vai colocar isso para fora, o seu corpo vai reagir, né? Quem de nós não tem uma situação dessa para relatar, né? De coisas que ficou remoendo na cabeça, passou noite sem dormir e mil coisas, e um belo dia, do nada, aparece alguém, ou você recebe um telefonema, ou você vê uma informação, não, puxa, não era nada do que eu estava pensando, nossa, isso não existiu, ou melhor, é 10% do que eu estava criando na minha cabeça, né? E só que aquilo já fez mal para o seu organismo, aquilo já se refletiu no seu corpo, o seu corpo já detectou aquilo, né? As emoções mexem com o seu corpo, e quando você não identifica a emoção, né, a emoção que está dominando você, o que é aquilo que está te dominando, o seu corpo vai tentar lidar com isso de alguma forma, com esse estresse, com esse incômodo, e aí ele acaba transformando num sintoma físico. Pode ser uma rinite alérgica que dispara, né? Pode ser, como eu falei, uma candidíase, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma irritação na pele, pode ser dor nas costas. Essa emoção negativa, isso que está te carregando, né? Que está carregando você, vai querer sair de alguma forma, seu corpo vai querer demonstrar que não está bem de alguma forma, e aí ele vai para o lado mais frágil, o seu lado mais frágil, né? Que ele consegue achar ali com mais facilidade o caminho que ele encontra com mais facilidade. E aí, nesse momento, a gente, como das situações que a gente identifica e conhece, é importante buscar a origem da história
lá atrás e conversar e tentar entender de onde isso veio, né? Porque encontrando ou tentando descobrir de onde isso veio, você vai conseguir aliviar isso que seu corpo está colocando para fora, essa forma com que você está se sentindo. E se essa situação fosse verdade, seu corpo não se manifestaria dessa forma, né? Porque você estaria lidando com a realidade, mas você está lidando com uma coisa além, que não existe, está só na sua cabeça, e você está fazendo aquilo ali se transformar num grande monstro, crescer além do real, do que realmente existe, né? Então, é importante buscar e tentar entender a origem disso, de onde é que isso vem, por que isso está acontecendo, para que você possa lidar, entender a emoção que você está sentindo, com que emoção você está lidando, o que é que está acontecendo com você, para que você possa ajudar o seu corpo, se ajudar e resolver isso, né? O seu corpo, ele manifesta as características de sua história, tá? O nosso corpo, ele é a gente, seu corpo é você. Então, ele é composto também da sua história. Então, as características do seu corpo têm a ver com a sua história, com as suas emoções, com os seus pensamentos. E muitas vezes, você não nota, você não liga uma coisa à outra. É isso aí, a gente não nota, mas a nossa história, as emoções, os sentimentos, eles vão construindo também, né? Levando para o nosso corpo físico suas características. E vocês vão detectar isso em vocês vão parar e vocês vão entender já. E isso não significa, né, que você está tendo um momento de fraqueza ou de não. Isso acontece com todo mundo. A nossa história, a emoção, tudo se reflete no nosso corpo, desde a forma como você se move, você se mexe, que você senta, que você pisa no chão, né? A sua postura de corpo, o seu tom de voz, né? A altura que você usa a sua voz, né? E as manifestações de doenças crônicas, dores que se repetem sem nenhuma explicação. Tudo isso pode ser o seu emocional que está precisando de atenção. O seu corpo está emitindo alertas que algo está errado, ele está avisando, não estou bem, o negócio não está bom, né? Algo errado não está bem aqui, algo errado não está bem por aqui. E isso é fácil de detectar, assim, essas características que eu falei, como é que a emoção, ela influencia nessa questão do seu corpo, do seu postural, né? Então, a postura com que você se coloca, por exemplo, fala muito sobre a sua história de vida. Pode ser uma história recente, né? Pode ser uma história passada. Quer ver, por exemplo, você trabalha de manhã, sai para o almoço, acontece alguma coisa muito impactante, quando você volta, automaticamente as pessoas te perguntam: o que foi que aconteceu? Não acontece isso com vocês? O que foi que aconteceu? Foi que você mudou, você não estava assim, você está diferente. Seu corpo mostra, suas feições mostram, sua postura, seu tom de voz, sua feição, tudo mostra. O seu corpo reflete, ele mostra que você mudou a sua emoção, que alguma coisa está te incomodando, que alguma coisa mudou você, né? O seu corpo mostra, a emoção aparece no seu físico. E isso pode ser em relação a uma coisa recente que acabou de acontecer e você tem esse reflexo, mas também pode ser uma coisa que você vem carregando, trazendo da sua história e que vai te cobrando, te impondo uma postura, vai te impondo uma forma de falar, de se expressar, que não é a que você deseja para você, ou não é a que você poderia ter, ou a que você merece ter, né? Por isso é importante você ir lá entender, bom, o que é que está acontecendo com o meu emocional? Se não é físico, onde é que está isso, né? Onde é que está... o que está acontecendo com o meu emocional? Então, se você anda cabisbaixa, se você anda curvada, né? Por exemplo, quando alguma coisa acontece, todo mundo nota. E a mesma coisa quando quando essa história vem lá de trás, de muito tempo. Às vezes você está tão congelada naquela posição, congelada naquela postura,
que você não reconhece que aquilo é resultado de uma emoção que está ali aprisionada, te fazendo mal, né? Te cobrando ali, cobrando um preço alto para você, para sua postura, para seu corpo, porque isso ainda está lá atrás, não é uma coisa tão rápida de detectar, né? Quanto uma emoção que acontece quando você sai para o almoço, por exemplo, e volta, né? E também, não só postura, mas comportamentos também que você repete, né? Comportamentos que você até detecta e sabe que não são legais para você, mas o emocional já fez ele grudar na sua história, já fez ele grudar em você, sabe? E aí, essa parte da história que te marcou muito, que te traz de volta sempre uma emoção que te corrói, emoções que você alimente ali, mesmo sem querer, né? E pensamentos também vão afetando o seu corpo, afetando a sua postura, afetando você. Então, você pode viver, por exemplo, endurecida, né? Respirando mal, sua pulsação pode estar alterada o tempo todo, e você nem se toca, muitas vezes, que isso é resultado de suas histórias e suas emoções, que é a sua emoção, o seu emocional que está fazendo isso. Então, você anda dura, sente dor, respira mal, a pulsação está sempre alterada, mas você não identifica, não para pensar, né? Acha sempre que é uma coisa física, não, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo, e não para prestar atenção que isso pode estar no seu emocional. O seu emocional pode estar te levando a essa postura rígida, né? Então, nós percebemos melhor as nossas emoções quando nós ouvimos o nosso interior. Quando a gente ouve a gente mesmo, quando a gente para se ouvir, a gente percebe melhor as nossas emoções. Então, quando você respira mais profundamente, quando você relaxa o seu corpo, você percebe melhor as suas emoções, as positivas e as não tão positivas. Relembrando, daqui a pouco eu vou falar essa coisa de emoção positiva e não positiva, vamos tirar essa limpa aí. Mas, então, você viver endurecida, respirando mal, né, pode ser uma forma de você estar se defendendo do que você realmente não quer ver, do que você não quer cuidar, do que você não quer tratar. Você pode nem saber que tem algo para você cuidar, né? Ou você sabe, tem medo de acessar aquilo. Então, uma postura endurecida, que você respira mal, que você está sempre, né? Isso pode ser uma forma, né, que você vai achando de defesa para você não relaxar o corpo, para você não se sentir mais tranquila, porque aí você vai ter que acessar as emoções, né? Porque a gente percebe melhor as emoções quando a gente relaxa o corpo, quando a gente respira profundamente. Quem faz yoga sabe disso, quem faz meditação sabe disso. Quando você relaxa o seu corpo, quando você relaxa a sua mente, você percebe melhor as suas emoções. Aí, quando você não quer lidar com essas emoções, ou quando você não sabe que tem que lidar com as emoções, que tem algo ali que está te atrapalhando, incomodando, te deixando mal, você se mantém nessa postura dura, rígida, e aí não se permite acessar esse lugar e resolver essa situação, lidar com as suas emoções. Então, seu corpo é influenciado pelo que você vive e pelo que você sente, né? O seu corpo denuncia o que está no seu inconsciente, né? O que você não sabe, mas está lá, ou o que você sabe, mas não quer lidar, né? O seu corpo denuncia de qualquer forma, tá? Pode ser consciente ou não, mas o seu corpo denuncia. Às vezes você pode não saber dizer especificamente o que é, mas você sabe que tem alguma coisa ali dentro que precisa ser revisada, que precisa ser visitada para se dar uma solução, né? É preciso lidar com aquilo. Então, sinais que são muito comuns da gente ver, né? Guardando, claro, a questão de que existem outros aspectos que nos levam a
ter uma postura física não tão legal ou que incomode, outras situações. Quando você, por exemplo, começa a andar muito com a cabeça abaixada, né? Normalmente, quase com certeza, você está vivendo algum momento de timidez ou de insegurança, e aí você abaixa a cabeça. Quando você está ali com as pernas agitadas, que as pernas não param de se sacudir, né? Então, você pode estar vivendo um momento de ansiedade, agitação, né? Os ombros curvados, você pode estar vivendo um momento de medo, e aí você está tentando se proteger. Então, o corpo reflete, o corpo mostra o que você está vivendo e o que você está sentindo. Olha só como é importante você conhecer e entender tudo isso. A gente tem conversado muito sobre essa coisa do passar no piloto automático, né? Então, a gente precisa... Eu sempre falo sobre isso, a gente sempre ouve as pessoas falarem sobre isso, e é importante que a gente registre e entenda a importância disso, que é fazer contato com as suas emoções, né? Muitas vezes a gente não sabe nem dar nome para a emoção que a gente está sentindo. A gente está sentindo alguma coisa, mas a gente não consegue colocar em palavras. Muitas vezes por quê? Porque a gente não conhece as nossas emoções. A gente não foi lá acessar as nossas emoções, entender, né? Deixa eu compreender o que é que eu sinto, o que é que eu sinto. Quantas vezes a gente para fazer isso? Né? A não ser que você já tenha um processo em andamento de autoconhecimento e tudo mais, mas raramente as pessoas param para fazer isso. Nós, mulheres, vamos muito na correria também. E aí, às vezes, a maioria das vezes, a gente não consegue ter tempo para isso, né? Para fazer contato com as nossas emoções e entender o que está se passando com a gente. Se eu pudesse fazer uma pergunta agora para fazer você refletir um pouco sobre isso, eu lhe perguntaria, criativa, você sabe me dizer, você saberia me dizer, né, que emoção está acontecendo com você agora, ou qual foi a última emoção que você sentiu ou viveu antes de chegar aqui para a live? Ou ainda, como você está se sentindo agora? Você consegue descrever qual é a emoção que está acontecendo aí com você? Você consegue dar nome, explicar como é essa emoção que você está vivendo, que você está sentindo agora? Eu tenho sempre umas perguntinhas assim, né? Eu sei, é para provocar mesmo. Tá, então, que tal... Eu já fiz esse convite ao autoconhecimento aqui algumas vezes e eu vou fazer sempre, sempre. Que tal você aprender um pouco mais sobre você? Que tal você aprender mais sobre as suas emoções? Se permitir ouvir as suas emoções e entender como você se sente, o que você sente, né? Nós já falamos aqui da introspecção. Então, novamente, para quem não teve a oportunidade de ver, eu recomendo assistir, ela está lá no YouTube, a aula que a gente conversou sobre introspecção, a importância da introspecção para o autoconhecimento. Nesse momento de introspecção, lá tem umas informações de como você praticar, mas uma das surpresas é essa, em breve eu vou colocar um guia para vocês baixarem, para vocês praticarem a introspecção, eu aviso aqui, tá? Aviso aqui no Instagram, aviso no YouTube, para vocês baixarem para fazer. Então, eu convido, quando você for praticar a introspecção, que eu espero que você tenha entendido a importância e tenha começado a fazer, se não diariamente, semanalmente, mensalmente, não importa, quinzenalmente, mas no momento que você parar para fazer a sua introspecção, para refletir sobre como os acontecimentos recentes mexeram com você, para você entender como as coisas que aconteceram te afetaram, como estão os seus sentimentos, como estão as suas emoções, que você se ouça e entenda. Tal situação me deixou
De que forma? Como eu me sinto em relação a isso? Né? Isso me faz bem ou não me faz bem? Quando eu penso sobre esse assunto, que emoção me vem? Quando a gente acessa a nossa memória e revive situações, a gente repete as emoções que a gente viveu no momento real, naquele momento presente. Então, se for possível para você, se não for lhe deixar mal, e você puder acessar algum momento e entender o que eu senti naquele momento, que emoção estava acontecendo, como eu posso lidar com ela. Além de, que eu vou lembrar novamente, quando você pratica o seu momento de introspecção, você consegue separar o que eu quero levar desse acontecimento, desse dia, dessa semana, o que é absurdo, o que não faz parte de mim, que eu não quero na minha vida e que eu vou deixar para trás. Então, isso aqui que aconteceu, essa parte é minha, eu vou levar. Essa parte aqui, não. Isso aqui, deixa para trás. Esse é um momento muito importante, onde você consegue não acumular mais crenças limitantes. Quando você para refletir sobre um momento que aconteceu na sua vida, como eu falei, você pode não fazer introspecção todo dia, mas quando tiver um acontecimento importante, marcante para você, faça a introspecção, reflita sobre o que aconteceu, como estão as suas emoções, como estão os seus sentimentos, como você está se sentindo em relação a isso. Ouça, esteja consciente nesse momento, né? Esteja consciente do que você está ali pensando, o que você está vivendo na sua mente, na sua memória, as imagens que você está vendo, para que você consiga tirar o que é real e o que é bom e consiga deixar para trás e dizer, isso não me pertence, ou isso aqui é uma interpretação minha, isso não aconteceu, isso aqui não aconteceu, isso aqui já é uma piração da minha cabeça que eu estou inventando, achando que vai acontecer e nada disso pode acontecer. Então, o momento de introspecção, ele é muito valioso. A cada vez que a gente vai conversando, vocês vão notando que eu vou trazendo mais e mais coisas que vocês podem colher do momento de introspecção. Então, além de você avaliar acontecimentos da sua vida e entender se aquilo te pertence realmente ou não, até que ponto aquilo deve caminhar com você ou não, ou seja, de você evitar carregar novas crenças limitantes, né? Verdades falsas que não pertencem a você. Você também tem um momento de entender as suas emoções, de entender como você se sentiu ou se sente em relação às coisas que estão acontecendo na sua vida. 24 horas por dia. E você pode parar para avaliar momentos específicos. O que é que eu senti nesse momento? Eu senti angústia, eu senti tristeza. O que essa situação me traz? Eu vou reviver essa situação? Eu preciso me colocar nessa situação de novo? Né? Como eu reagi a isso? Isso me machucou? Tem alguma coisa que eu possa fazer para me sentir melhor em relação a isso? Como eu posso evitar que essa situação se repita de novo? Tudo isso você pode se perguntar durante a sua introspecção. Nós, criativas, eu falo nós porque eu falo de uma posição de mulher que tem amigas da mesma faixa etária, que viveram situações parecidas, né? Não fomos educadas para olhar para dentro da gente. Muito poucas de nós foi educada para olhar para dentro de si, né? Então, a maioria de nós só descobre que precisa fazer esse movimento, só descobre a importância de fazer esse movimento, de olhar para dentro, de buscar o autoconhecimento, quando a gente já está madura, quando a gente já está adulta, porque nós não fomos educadas para ser assim, né? A maioria de nós, se chorava, engole o choro, né? E outras coisas que a maioria de nós viveu, e aí você não foi ensinada a trabalhar suas emoções, né? Ninguém te perguntou, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Vamos conversar sobre isso? Será que é para tanto? Né? Existe uma outra maneira de reagir a essa situação? O que foi que te magoou? Por que você está chorando? Por que está doendo? Né? Alguém parou com você para te fazer essas perguntas em momentos em que você estava chorando, para que você entendesse que você podia refletir em cima das suas emoções?
Então, a maioria de nós só descobre a importância de olhar para dentro, né, de praticar o autoconhecimento, de colocá-lo em execução, quando a gente já atinge a maturidade, quando a gente se torna adulta e que a gente começa a entender os benefícios que isso traz, né? A gente já falou sobre o viver no piloto automático. Viver no piloto automático não te ajuda a identificar e a entender nada sobre o que você sente, como você vive, porque o piloto automático é para as coisas do dia a dia, para você não ter que estar fazendo uma coisa, pensando naquilo enquanto você faz, para você poder lidar com uma outra situação ao mesmo tempo. Isso é normal do nosso corpo. Então, você dirige, você consegue dirigir falando, ouvindo música e tal, mas existem momentos que você tem que estar presente naquela situação, naquele momento, naquela emoção, para que você possa entender e compreender, mergulhar na dimensão daquilo. E o piloto automático, é importante você saber que você liga e desliga o piloto automático. Então, você anda com ele ligado o tempo todo. Essa é a grande questão. Mas existem momentos em que é preciso desligar o piloto automático e prestar atenção nas suas emoções. O piloto automático nos ajuda no dia a dia a viver a vida, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, ok. Mas existem momentos que é preciso desligar o piloto automático e levar a vida ali, ó, no volante, prestando atenção no que você está fazendo, no que está aparecendo na sua frente, dando seta, prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor. Às vezes é necessário sair do piloto automático, às vezes não, muitas vezes é importante você sair do piloto automático, né? Que você entender a emoção, entender o que você está sentindo, vai te permitir escolher conscientemente como lidar com essa emoção, né? Como responder a essa emoção, como eu vou lidar com isso. É muito importante. Eu vou lidar com essa emoção de forma construtiva, eu vou lidar com essa emoção de forma negativa. Como é que eu vou lidar com essa situação que eu vivi? Você sai do piloto automático, presta atenção, se coloca ali consciente, presente e avalia. Ok, eu vivi essa emoção, estou tendo essa emoção, como eu vou lidar com isso? E aí eu quero explicar aqui essa questão do emoção positiva e emoção negativa. A gente costuma falar e usar isso, eu tive emoção positiva, essa emoção foi negativa, como eu lido com emoção positiva ou negativa, mas até emoção ser positiva ou negativa, ela é relativa em relação ao que ela pode... É relativo o que ela pode te trazer. Porque você pode ter alegria, viver momentos de alegria, mas essa alegria pode te deixar acomodada. E aí você não se mexe, você não vai adiante, você não age, porque você está ali na alegria confortável. Já uma raiva, que teoricamente é uma emoção negativa, ela pode fazer você se movimentar. Uma raiva pode te tirar da inércia e você dizer, eu vou nessa... e vou mudar, e vou fazer mesmo, e vou sair daqui, e não quero isso aqui não, e vou adiante, se alimenta da raiva, e vai. Então, o que é positivo e o que é negativo, por exemplo, nessa situação? A alegria é positiva, te manteve ali prorrogando a situação, deixando ali, né, ficando ali não, tá tudo bem, tal, tô alegre, tô bem, e a raiva te faz andar. Existe ao contrário também, óbvio. Eu só estou colocando esse exemplo para que você entenda que dizer que uma emoção é negativa ou positiva é relativo, porque a emoção sozinha, a emoção por si, ela não vai definir o seu destino, ela não vai escolher, ela não vai definir para onde sua vida vai andar depois que ela acontece para você, que a emoção acontece para você. Você escolhe o caminho quando você decide como é que você vai lidar com a situação. Então, aconteceu uma emoção, você viveu uma emoção forte, pode ser boa ou não, e aí você para avaliar e pensar, o que é que eu vou fazer com isso?
Então, o que você vai fazer com isso? Levar para um caminho positivo ou para um caminho negativo, na verdade, é o que vai determinar o que é que essa emoção vai te trazer. Eu vou usar essa emoção para construir algo, eu vou usar essa emoção para isso aqui me levar a ladeira abaixo. Né? Existe a necessidade de você ouvir a sua emoção, prestar atenção no que aconteceu com você, para que você decida como lidar com ela. Decida o que fazer com isso que você está sentindo. Mas primeiro, é importante você entender o que você está sentindo, como você está sentindo, quão profundo isso foi, e por que te afeta tanto, né? Qual a intensidade disso que você está sentindo? Seria melhor fazer de conta que você não sentiu a emoção? Não, eu vou aqui fazer de conta que eu não vi, que isso não aconteceu. Nossa, deixa para lá. E aí você guarda aquela coisa ali, há um entulho dentro de você. Olha o corpo físico colocando para fora em forma de manifestações de doença, de dor de cabeça, né? Olha a sua postura mudando. Então, fazer de conta que você não sentiu, ou ao contrário, pegar e pá, tacar o vaso na parede, quebrar as coisas. Será que é necessário a gente estar sempre nessa polaridade do 8 ou 80? Né? Será que é necessário a gente estar sempre ou vivendo a emoção no máximo dela, ou escondendo ela, fazendo de conta que não vê? O que é o melhor? Qual é o ponto de equilíbrio? Autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é que vai determinar para cada uma o ponto de lidar com a sua emoção, para entender como lidar melhor com aquilo, que uso fazer daquilo, que caminho dar para a sua emoção, para o que você sentiu. Então, a resposta é autoconhecimento. E a partir disso, eu quero fazer um convite para vocês. Quero fazer um convite para você mergulhar nas suas emoções e conhecer as suas emoções, para você começar a identificá-la, identificar quando você vive e o que você faz com a sua emoção. Como você usa isso para a sua vida, para agregar, né? Para lidar melhor com isso, para não se transformar num obstáculo na sua vida, e sim se transformar numa mola propulsora, algo que te faz bem, porque emoções, como eu disse, estão acontecendo ao seu redor o tempo todo, 24 horas por dia você está sentindo emoção. Então, vamos trabalhar, conversar sobre as nossas emoções, vamos conversar sobre as suas emoções. Então, eu vou fazer um convite para você, criativa. Na semana que vem, cada dia da semana, de segunda até sexta-feira, cada dia eu vou conversar aqui, ao vivo com vocês, numa live de 30 minutos, sobre uma emoção específica. Nós vamos conversar sobre raiva, vamos conversar sobre medo, vamos conversar sobre tristeza, vamos conversar sobre surpresa e vamos conversar sobre alegria também. Então, eu vou fazer esse convite a vocês. Semana que vem, vamos ter 5 lives seguidas, tratando cada dia de uma emoção diferente, uma live de 30 minutos, bem objetiva, para a gente falar de emoção. Você precisa entender a sua emoção, olhar para dentro de você, compreender quando você sente essas coisas, quando essas coisas afloram, para você decidir qual a melhor forma de lidar com isso. Né? Aprender a nem engolir as suas emoções, nem tampouco fugir delas, né? Mas entendê-las. E entender os seus sentimentos também, como eu falei. Os sentimentos são construídos a partir das emoções. Então, você entendendo as suas emoções, você entendendo o que elas significam, como elas te afetam, você vai lidar melhor com os seus sentimentos. Então, como eu falei, engolir emoções, fugir delas, não. Entenda como funciona e como estão as suas emoções para que você use-as da melhor forma possível, para que você lide com elas da melhor forma possível para a sua vida. Então, não esqueçam, semana que vem, tá? Todos os dias, às 8 horas, a gente vai conversar sobre 8 da noite, 20 horas, tá?
a gente vai conversar sobre uma das emoções. E a gente vai começar na segunda-feira falando sobre a raiva. Vamos falar dela. Criativas, mais uma vez, foi um prazer conversar com vocês. Esse nosso caminho para na nossa construção da nossa autoconfiança, para você dar passos firmes, para você olhar e dizer, não, é esse caminho aqui que eu vou, tá? Para você enxergar o caminho que você quer para você, para alcançar seus objetivos, para fazer os seus sonhos, as suas metas de vida se concretizarem. Você tomar confiança, tomar pé, né? Fincar pé no chão e dizer, não, agora eu vou. Então, vamos juntas. E eu convido vocês a conhecer, conversar um pouco mais sobre as suas emoções, para que você aprenda a lidar com elas. É mais uma parte do processo de autoconhecimento, tá? Para a gente avançar, para a gente alcançar o que a gente deseja. Se possível, reflita um pouco sobre as suas emoções, pense quais são suas dúvidas, né? Que momentos impactaram na minha vida? Faça uma introspecção antes de começar a próxima semana, para que a gente juntas possa discutir sobre as suas emoções, ok? Às 20 horas, de segunda até sexta da semana que vem, e nós vamos começar falando sobre a raiva, tá bom? Criativas, foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. Obrigada pela companhia, obrigada por assistir aqui a minha aula, a minha live. Se tiverem dúvidas, perguntas, quiserem deixar nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder. Quero indicar para vocês um filme, eu acho que todo mundo já assistiu, tá? Mas tudo bem, eu vou indicar, eu vou falar. É uma animação que é Divertidamente. Divertidamente. É da Pixar, ou Pixar. É uma animação onde uma menininha de 11 anos, ela tem que lidar com as emoções dela. A família dela vai fazer uma mudança, e aí ela passa por diversos momentos e ela tem que lidar com as emoções dela, né, nesse processo de mudança na vida dela. E é muito interessante, gente. Além de ser divertido, é uma maneira legal de aprender, porque o filme é educativo, tenham certeza, é educativo, além de divertido, colorido, criativo, então só vai lhe despertar coisas boas, vai fazer você refletir, você dá muita risada também, porque você vai se reconhecer em muitas das situações do filme, tá? Então, eu recomendo vocês assistirem a animação Divertidamente, que é exatamente sobre as emoções. E é uma animação muito divertida, tá? Não vou falar qual é a minha personagem mais amada do filme, não vou dar nenhuma dica, mas assistam, ok? Antes de sair, dá um like, tá? Se você tá aí no Instagram, segue o meu canal no YouTube. Se você está no YouTube, siga meu perfil do Instagram, deaferreira.oficial. O YouTube é Dea Ferreira. Não esqueçam, sejam criativas, extrapolem, rompam seus limites, vão além. E não é em cima das expectativas alheias, não, é em cima do que você deseja para você. Rompa esses limites, vá além, se supere pelo que você quer e pelo que você deseja. Não pela opinião alheia, não pela expectativa alheia, por você, tá? Não esqueçam, eu sou Dea Ferreira e eu estou aqui para ajudar mulheres a construir autoconfiança para vencer medos, sejam eles quais forem, e concretizar os seus sonhos, os seus objetivos de vida. Ok? Beijo grande para vocês. Até terça-feira que vem. Aliás, até segunda-feira que vem, 20 horas, que a gente vai conversar sobre raiva, ok? Beijo, criativas!